Fala aí galera, beleza? Aviadores e aeronautas para vocês aí. Começando hoje a aula número 3, tá? Vamos falar então do tema de estruturas, tá bom? Tema tão importante aí para as aeronaves, ter uma estrutura que suporte os esforços que vão ser decorrentes do voo, tá? E eu vou iniciar a nossa aula aqui falando das partes básicas de uma estrutura, também chamada de célula, tá? Estrutura ou célula de uma aeronave. A estrutura de uma aeronave é formada pelas asas, a fuselagem, que compreende toda essa parte aqui que vai da cauda, tá? Do início da empenagem até o nariz. Pelo amor de Deus, pessoal, avião não tem bico e nem rabo. Tem cauda e nariz. A empenagem, que é essa parte aqui da cauda, que é onde fica situada as superfícies de controle, e as superfícies de controle em si, tá? Que são tão úteis aí para controlar a aeronave durante o voo, para fazer manobras, para fazer a aeronave curvar, se movimentar, são devido às superfícies de voo, mas isso a gente vai ver com mais detalhe na próxima aula. Quando a gente fala de esforços estruturais, primeiramente eu tenho que citar para vocês que os esforços estruturais, pelo menos na aeronave, eles são de natureza aerodinâmica, tá? Como o ar ele escoa em torno da asa, em torno da fuselagem, em torno de uma sucessão de partes, eles são de natureza aerodinâmica, tá? E é interessante, antes da gente saber da estrutura da asa, como que é, da estrutura da fuselagem, como que é, quais são os principais esforços que essas partes sofrem. E o primeiro esforço que a gente vai ver aqui é o esforço de tração, tá? O esforço de tração é como se você pegasse um lápis, segurando com uma mão em cada ponta e puxasse no sentido do eixo do lápis. Tá? Pegasse esse lápis e puxasse contra o eixo dele. No caso, o que iria acontecer? Esse lápis iria se alongar e a seção transversal aqui central do lápis iria diminuir. Essa é a principal característica do esforço de tração. O material se alonga, ou seja, aumenta o comprimento, e a área de seção transversal diminui. Tá? Um exemplo legal é quando a gente era criança, normalmente a gente brincava de cabo de guerra, né? Tinha lá o pessoal segurando o cabo de guerra de um lado, o outro pessoal segurando do outro, e nesse momento a corda que estava sendo puxada pelas duas equipes, ela estava sofrendo um esforço de tração. O próximo esforço aí que a gente vai ver é o esforço de compressão ou esmagamento. A compressão, ao contrário da tração, ela faz com que o material diminua de tamanho e aumente a área da seção transversal. Um exemplo de esforço de compressão. Quando você pega uma borracha de material escolar mesmo, e aperta ela com o indicador e o polegar junto, você está comprimindo esta borracha. Depois do esforço de compressão, a gente vai para o terceiro esforço, que é o esforço de torção. O esforço de torção é um esforço que produz rotação. Esse esforço, ele é um esforço que a gente, como exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Você tem uma hélice, né, rodando na frente do motor. E entre o motor e a hélice você tem provavelmente uma haste de fixação. Tá? Essa haste, quando ela está sofrendo um esforço de torção para transmitir energia do motor até a hélice, ela precisa resistir a essa rotação. Porque se ela não resistir, ela vai quebrar, a hélice vai sair voando, o avião vai ter que ficar planando, ou se tiver no solo assim que ligou, não vai conseguir sair porque não tem hélice. Então é um dos esforços tão importantes aí das estruturas, tá? E torção de um material é a resistência que ele tem a rotacionar. Tá? Quanto maior o esforço de torção e mais estático o material fica, maior é a sua resistência à rotação. Próximo esforço aí, esforço de cisalhamento. O esforço de cisalhamento, esse exemplo aqui eu acho ele muito bom. Você tem uma placa aqui,
e uma outra placa aqui sendo segurada por essa mão. Este pino aqui, ele faz a junção das duas placas. As duas placas aqui estão paralelas. Se você, mesmo com esse pino fixado, puxar essa placa para um lado e esta placa para outro lado, esse pino aqui vai tender a sofrer um corte bem aqui, ó, onde as duas placas se interligam. Tá? Esse corte é o cisalhamento. Então, nesse caso aqui, quem está sofrendo o esforço de cisalhamento é o pino. Tá? Isso é o esforço de cisalhamento. Em termos práticos, a aplicação disso na aeronave, parafusos, rebites, uma sucessão de elementos estruturais dessa forma sofrem o esforço de cisalhamento. O último esforço que a gente vai ver agora é o esforço de flexão. Tá? A gente vê essa viga aqui nesse momento, tá? É uma viga biapoiada, tem dois apoios, sem nenhum esforço. E aí quando eu vou e incido um esforço nessa viga, o que acontece? A parte de cima aqui da viga, ela diminuiu um pouquinho de tamanho aparentemente, tá? E a parte de baixo, ela aumentou um pouquinho o tamanho. Por fim, o que seria um esforço de flexão então? É uma mistura de compressão, onde a parte de cima aqui da viga sofreu compressão, e tração, onde a parte de baixo sofreu tração. Ah, mas e essa linha tracejada aí no meio? Essa daí seria uma linha neutra. A linha neutra é uma linha que você não tem nem tração e nem compressão, tá? Mas o esforço de cisalhamento é muito predominante nesse ponto. Então, o que é muito importante do esforço de flexão, questão de ANAC, isso caiu na minha prova. A flexão você tem compressão na parte do material e tração em outra parte do material. Tem as duas coisas juntas. Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito de materiais, tá? Todos os materiais que compõem a estrutura da aeronave, eles têm mesmo que ser leves e resistentes. Por quê? Porque se você tem um material muito pesado, você vai precisar de um motor com mais potência, ele vai ter que ser maior e também vai ser mais pesado e também vai consumir mais combustível. Quanto menos a gente conseguir gastar para operar a aeronave, melhor vai ser. Quanto mais a gente conseguir reduzir o peso, também melhor vai ser. Porém, existe uma questão de redução de peso e suporte de cargas estruturais. Tá? Temos que reduzir peso? Sim, mas também a estrutura não pode ser deficiente em suportar as cargas necessárias ao voo. E a respeito da estrutura, a maior parte dos materiais aeronáuticos eles são ligas de alumínio. Tá? Ligas são metais que têm um metal principal, no caso da liga de alumínio, o principal é o alumínio, e aí ele tem cromo, molibdênio, uma sucessão de outros metais associados nessa liga em um processo de fabricação para tornar melhor a estrutura em termos de rigidez, em termos de maleabilidade, enfim, dependendo do objetivo, é feito de uma determinada maneira. Outro tipo de estrutura que a gente vê aí são os tubos de aço soldados e recobertos com tela. O Paulistinha, muito utilizado aí para instrução em diversos aeroclubes, é uma aeronave feita dessa maneira, tá? Com tubos de aço soldados e recobertos com tela. Aí entrando já nos materiais compósitos, tá? Materiais compósitos é quando você tem uma fibra principal, que normalmente é metálica, e um reforço, que seria uma resina de plástico, tudo. E você associa a alta capacidade de resistir ao esforço do metal com o baixo peso do plástico e constrói um material ultra resistente e leve, tá? Para uma aplicação estrutural, aí, principalmente aí 787, A350, as aeronaves mais modernas têm saído com a maior parte dos materiais compósitos. Tá? Isso deu uma redução de peso muito grande nessas aeronaves. Ainda dentro dos compósitos, a gente tem os plásticos reforçados com fibra de carbono, que também é uma estrutura parecida aí em termos de produção de material com o do item 3. E esse último aqui é o Kevlar. Tá? Olhando na foto, a gente vê que é um material bem maleável aqui.
Por ser maleável, às vezes parece, não tem tanta rigidez. Tem sim. Esse material aqui, o Kevlar, ele é utilizado em colete à prova de bala, para vocês terem noção. E em várias estruturas aeronáuticas já estão utilizando esse material aí por ser ultra resistente e leve. Inclusive o Super Tucano, ele tem algumas partes dele revestidas com Kevlar, até por ser uma aeronave militar, ter que suportar tiros, essas coisas, tem uma seção de aplicações aí necessárias para ele. Agora a gente vai começar a falar definitivamente da estrutura das asas, tá? As asas, elas precisam produzir a força de sustentação para possibilitar que a aeronave voe, tá? Sem sustentação não tem voo. Mas ao mesmo tempo, os metais da estrutura dessa asa, eles têm que suportar a carga aerodinâmica, tá, imposta nessa estrutura. Porque se eles não suportarem, a asa vai quebrar e sem asa não vai ter voo. O avião vai cair, enfim. Então esse projeto estrutural tem que ser extremamente correto. Antes de falar em si da estrutura da asa, eu vou dar algumas definições das partes da asa para vocês, tá? Algumas nomenclaturas que vão ter que ser guardadas até o final do curso. Tá? A asa, essa parte que fica mais próxima à fuselagem fixada aqui, é a raiz da asa. Então, de um lado você tem a raiz e na outra extremidade da asa você tem a ponta da asa. Além da raiz e da ponta, você tem o bordo de ataque, que é onde o ar ataca essa estrutura. O ar, ele vem por aqui, ó, passa por cima, tá? Várias dessas correntes de ar. Então, a parte em que o ar passa por cima, ataca a estrutura passando por cima e por baixo também, é o bordo de ataque. Ele entra pelo bordo de ataque e abandona a estrutura da asa pelo bordo de fuga. Agora vamos falar do primeiro elemento estrutural da asa e o elemento estrutural principal, que é a longarina. A longarina, vocês conseguem ver aqui, ó, é esta parte aqui, ó. Ela vem daqui da raiz até a ponta da asa e é o principal elemento estrutural da aeronave. Da aeronave não, da asa. Normalmente, existem 2, 3 longarinas, depende do tamanho da asa, tá? E, claro, ela suporta esforços de várias origens, torção, compressão também, mas o principal é o esforço de flexão. Tá? Tanto é que quando você está viajando, você está sentado na janelinha lá, você às vezes olha para a asa e vê que ela está balançando. Pô, preciso ficar com medo? Não, não precisa, tá? A asa nesse momento ela está sofrendo um esforço de flexão e ela é projetada para suportar aquele movimento. Se não fosse isso, ela quebraria, teria uma sucessão de problemas, mas ela é projetada para isso. Além da longarina, você tem a nervura. Tá? A nervura são essas partes aqui, ó, que eu estou circulando em vermelho para vocês verem. E ela tem a principal finalidade, dar o formato do perfil aerodinâmico da asa. Em aerodinâmica, principalmente na engenharia, a gente estuda perfis aerodinâmicos, tudo não é o foco desse curso. Mas a asa ela só vai ter um determinado formato de perfil devido à presença dessa nervura. Tá? Adicionalmente, além de dar um formato para o perfil, a nervura tem a finalidade de transmitir as cargas que são impostas no revestimento, que é a próxima parte que a gente vai ver, para a longarina, principal elemento estrutural da asa. Revestimento nada mais é do que a cobertura da asa. Você tem aqui longarina, reforçador, uma sucessão de coisas, e aí você põe um revestimento em cima para cobrir essa asa. Tá? O revestimento, a principal função dele é suportar a pressão dinâmica. Em aeronaves de tela, a gente vai ver um pouquinho mais para frente que o revestimento não tem função estrutural. Em aeronaves com revestimento de metal, aí ele já acaba tendo uma função estrutural, mas é pequena. Estrutura das asas. A gente passou aí no slide e viu que o principal elemento estrutural da asa, longarina. Aí ela tem a nervura para dar o formato aerodinâmico e um revestimento. A grande maioria dos aviões são assim. Porém, principalmente as aeronaves de tela, tá? Você tem alguns elementos adicionais, que são os tirantes,
E os montantes? Os tirantes, eles são elementos dispostos aqui na diagonal, tá ok? Na diagonal, e eles têm a finalidade, são cabos de aço esticados na diagonal entre as longarinas, e tem a finalidade de resistir ao esforço de tração. Eu vou até riscar aqui, ó. Espera aí. Ó, aqui é tração, tá errado. Provavelmente na hora de fazer o slide... Espera aí, não ficou bom. Mas enfim, ó, aqui estou riscando compressão. E lembrem, é tração, não é compressão, está errado. Os tirantes é para tração. T de tirante, de tração, tá bom, gente? E os montantes são essas estruturas aqui, ó, depois das nervuras, também entre as longarinas, ó, aqui os montantes, que devem resistir a esforços de compressão. Tanto os montantes quanto os tirantes, lembrando mais uma vez, são utilizados apenas em aeronaves a tela, com revestimentos de tela. E aí, um outro elemento estrutural aí esse não necessariamente utilizado só em aeronave de tela, são esses suportes aqui, tá? Esses suportes, eles têm a finalidade de reduzir o esforço de flexão da asa. Como? Você apoiando essa asa nessa estrutura, você vai impedir que ela faça isso daqui, ó. Porque a asa está fixada aqui. Como ela está esticada, ela vai tender a abaixar. E aí faria uma barriga aqui, um embarrigamento. Esses suportes, ele tira essa tendência, apoiando a asa, e você reduz o esforço de flexão neste ponto aqui, ó. Exatamente neste ponto aqui, que é onde seria uma região mais assim vulnerável em termos estrutural da asa. As asas, elas têm algumas classificações que são feitas, tá? Em função do número de asas, formato geométrico, enfim, a gente vai passar item por item para vocês entenderem. Tá? A primeira classificação de asa que a gente vai ver é pela posição da asa em relação à fuselagem. Como seria isso? Você tem a fuselagem do avião. Tá? A fuselagem do avião está aqui. E a asa ela está fixada na parte baixa da fuselagem. Então isso significa que este avião é um asa baixa, porque a asa está fixada na parte baixa da fuselagem. Esse daqui é um asa média, porque a asa está fixada na parte intermediária da fuselagem. A parte baixa seria aqui, a parte alta seria aqui. Porém, a parte média, intermediária, faz com que essa aeronave seja uma asa média. Normalmente, os asa baixas, Tupi, Seneca, Boeing 737, tá, as aeronaves comerciais, em grande parte, a maioria é tudo asa baixa. Militar também, a grande maioria é asa baixa. Agora, a asa média, até hoje, eu só vi as aeronaves acrobáticas. Tá? Não vi outro tipo de aeronave que tenha asa média que não seja acrobática. Não quer dizer que não existe. A gente não sabe tudo, mas que eu tenha visto apenas as acrobáticas. E além da asa baixa e da asa média, a gente tem o asa alta. Tá? Esse daqui é um Cessna. E a gente vê que a asa está fixada na parte superior da fuselagem, na parte alta da fuselagem, com um suporte, que a gente viu aí no último slide, o que seria a função estrutural dele. Então, pelo fato de estar na parte alta da fuselagem, é um asa alta. E pela posição da asa em relação à fuselagem, o último exemplo, que às vezes acaba confundindo um pouco da asa alta com a asa parasol, tá, é esse daqui. A asa alta, ela realmente é fixada na parte alta da fuselagem. O parasol não. Se a gente for ver a fuselagem mesmo, ela terminaria mais ou menos aqui, ó. Tá? Então, se tivesse fixado aqui a asa, seria uma asa alta. Mas não, a asa está fixado ainda um pouco acima da parte superior da fuselagem. Você tem uma sucessão de suportes aqui, montantes, sei lá, um monte de barras só para fixar essa asa mais alto ainda. E este modelo de asa é determinado como asa parasol.
tá? Não é um asa alta, é um asa parasol. Próxima classificação. Classificação pela posição da asa em relação à fixação. Como que é isso daí? A gente vê na figura aí a imagem de um Cessna 172, tá? E na descrição a gente vê que ele é uma asa semi-cantilever. O que seria a asa semi-cantilever? A asa semi-cantilever, ela tem os suportes, tá bom? A gente verifica esses suportes aqui. E ela é uma aeronave de asa alta. Então, para ser semi-cantilever, tem que ser uma aeronave que tenha asa alta com suportes de fixação. Tá? Isso, lembrem, falou semi-cantilever é suporte. O outro exemplo aí é uma TR-72 da Avianca. Tá? É uma aeronave de asa alta também, porém a gente não vê suportes aqui de fixação na estrutura entre a fuselagem e a asa. E logo, ele é chamada de asa cantilever. Tá? Ela não conta com suporte de fixação entre a estrutura da asa e da fuselagem. Um macete para lembrar, asa semi-cantilever tem suporte. Então a asa cantilever falta alguma coisa e não tem o suporte. Esse alguma coisa seria o semi. Semi-cantilever com suporte, apenas cantilever sem os suportes de fixação. A outra classificação que a gente vai ver é em relação ao número de asas. Tá? Ah, mas como que é isso? Esse daqui é um monoplano. A gente vê que ele tem uma única asa. É um Spitfire, uma aeronave épica aí, da época da Segunda Guerra Mundial. Tá? Asa elíptica, fantástica. E olha a diferença desse monoplano pro avião do Muttley aqui, ó. Quem assistia o Peguem o Pombo, Corrida Maluca, sabe muito bem aí da esquadrilha Muttley, né? Da Corrida Maluca, do Dick o Vigarista. Eu gostava bastante desse desenho, achei essa figura aí, coloquei pra gente se descontrair até um pouco. Essa asa aqui, ó, tem duas. Tem uma asa em cima e uma asa embaixo. Então é um biplano, porque possui duas asas. E esse modelo é um triplano, tá? É uma aeronave da Fokker, é a única aeronave que eu vi até hoje com três asas. Não me lembro de ver outra aeronave que tem até mesmo mais do que três asas, tá? O livro do George Orwell, que a gente usa como a base de passar o conhecimento aí, né, como a bibliografia principal, ele falava até em quadriplano e tal. Eu nunca vi, também não procurei muita informação, tá? Mas normalmente monoplano, biplano e triplano, isso vai ser suficiente para vocês entenderem qual que é essa ideia em relação ao número de asas. Agora, o último tipo de classificação é quanto à forma da asa em vista de planta. Vista de planta. Quando você olha de planta, você está olhando de cima. A planta da sua casa é a sua casa vista de cima. Então, por exemplo, esse avião visto de cima, a gente vê que ele tem um formato bem retangular. Ó. É um retângulo praticamente a asa desse avião. Tá? Então, isso seria uma asa retangular. Asa delta. Essa asa com grande enflechamento aqui para trás. Tá? O enflechamento é o ângulo teórico entre essa linha aqui, ó, tá? E aonde a asa vai? Seria este ângulo aqui, ó. É o ângulo de enflechamento. Existe até algumas aeronaves com enflechamento negativo. Tá? Aí a flecha vem para frente, assim. É legal pra caramba, principalmente a aviação militar, mas não é o que vem ao caso aqui, tá? Essa aeronave é o perfil Delta, tá? Asa perfil Delta. Normalmente, caças supersônicos, tá? Caça supersônico, aeronave de alta performance, principalmente em velocidade, formação de onda de choque. Então, esse perfil aí a gente vai ver mais nesse tipo de aviação. Asa trapezoidal, a gente vê que este perfil aqui, ó, ele forma o desenho de um trapézio, a figura geométrica trapézio. Então assim ela é chamada de asa trapezoidal. Último formato, asa elíptica, porque ela tem a forma de uma elipse. Tá? A forma de planta da asa é muito aproximada de uma elipse. E com isso a gente forma a asa elíptica. Terminamos de falar de asas, agora a gente vai falar de uma outra parte extremamente interessante, que são estruturas da fuselagem.
A fuselagem é a parte do avião onde todos os componentes são fixados, como o motor, o trem de pouso, as asas que tornam o voo possível, a empenagem que possibilita controlar a aeronave, dentre outros sistemas. Além disso, os tripulantes e a carga são alojados na parte interna da fuselagem. Por ser um elemento estrutural principal, a fuselagem deve resistir aos esforços do voo. Para isso, algumas estratégias de montagem de estruturas. Estruturas de fuselagem. Primeira estrutura, gente. Estrutura tubular, tá? Estrutura tubular é uma sucessão de tubos de aço ou alumínio também, são soldados entre eles, tá? Estrutura sempre treliçada. O que é estrutura treliçada? São esses triângulos formados aqui, ó, na estrutura, ó, tá? Isso é uma treliça, ó. Estrutura toda treliçada formada por tubos de aço soldados. Ela pode conter alguns cabos de aço esticados no meio dela aqui, por exemplo, ó, é como se fosse assim, tem um cabo de aço aqui, outro cabo de aço aqui, e seriam os tirantes. E normalmente nesse tipo de estrutura tubular, a aeronave é revestida por entelamento, né? Aquela tela que não tem uma função estrutural. Tá? Esse é o tipo de estrutura mais simples de aeronave que existe. Tá? Paulistinha é dessa maneira, é bem antigo, porém é bem funcional, tá? Em relação ao que tinha de recurso no passado para fazer avião. Ela suporta os esforços de tração e compressão, assim como todas as outras estruturas. E em aeronaves mais leves, você pode fazer até com liga de alumínio, porque o aço ele tem uma densidade muito alta, um metal muito pesado. Então, se você faz uma estrutura dessa daí inteira em aço, você imagina o tamanho do problema que você pode ter depois para fazer um elemento propulsivo, questão de peso, balanceamento de aeronave, tudo isso daí. Tá, aí a gente tem o Paulistinha aí, né, a gente vê uma estrutura inteira aqui de vários pontos soldados, ó, até a asa a gente consegue ver a estrutura, as nervuras, as longarinas, tá? Mas o que está interessando para mim aqui agora é isso aqui, ó, mostrar para vocês. Ó. A estrutura tubular, uma sucessão de barras de aço, tudo soldado, interligado, para formar a estrutura do avião. Próximo tipo de estrutura, tá? Estrutura de monocoque. Estrutura de monocoque, ela tem as cavernas que dão o formato aerodinâmico, tá? O formato aerodinâmico da fuselagem e um revestimento. Tá? O revestimento ele vai ter função estrutural nesse tipo de fuselagem, porque você tem algo para dar forma e um revestimento. Se você não coloca mais nada, o que vai fazer uma função estrutural aí? Né? Seria muito complicado. Então, assim, tanto as cavernas quanto os revestimentos, eles vão ter função estrutural nesse tipo de estrutura. Ele vai resistir à tração, vai resistir à compressão, vai resistir à torção, vai resistir à flexão. Todos os esforços vão ser dados pelas cavernas e pelos revestimentos. O revestimento pode ser metálico, plástico ou de madeira, né? Colocar placas enmadeiradas, depende. E não possui tirante nem montante, porque não é revestido por tela. Para possuir tirante ou montante espalhado pela estrutura, seja da asa, seja da fuselagem, é necessário que tenha entelamento. A relação peso-resistência é muito alta, tá? Desse tipo de estrutura. Você tem um peso muito grande para uma resistência moderada. Então não é uma estrutura muito eficiente em termos de peso. E para resolver esse problema, surgiu a estrutura de semi-monocoque. Tá? Além das cavernas e do revestimento da estrutura de monocoque, você tem adicionalmente as longarinas. Tá? Todas as partes também vão ter funções estruturais nesse tipo de estrutura, mas você consegue reduzir o peso por ter que usar materiais mais leves e mais espaçados, né? Fica mais tranquilo de você fazer essa estrutura. É uma estrutura mais eficiente do que a monocoque em questão de peso por resistência, né? Ela, pela quantidade de peso que ela tem, ela resiste muito mais aos esforços. Você tem aí vários reforçadores, ó, além das longarinas, que seriam o elemento estrutural principal, você tem alguns reforçadores, tá, mais espalhados do que longarinas, que também são mais leves e conseguem ganhar mais resistência com isso. Os reforçadores
e as longarinas vão resistir à tração e à compressão, e elas são construídas principalmente em ligas de alumínio, tá? E aço numa parte ou outra que precise suportar mais temperatura. Atualmente, a gente vê aí as aeronaves comerciais todas saindo com uma estrutura muito parecida a essa de semi-monocoque, tá? Todo o conjunto dela tem mais resistência do que cada parte se somar a resistência. Quando você faz um conjunto de longarina, revestimento, caverna, você tem mais resistência do que você pegar, por exemplo, a resistência da caverna, mais a resistência da longarina, mais a resistência do reforço. Tá? Isso aumenta muito. Esse bloco estrutural da estrutura de semi-monocoque acaba fazendo com que isso aconteça. E aí a gente tem a imagem aí de uma estrutura do Airbus. Tá? A gente vê aí que tem uma sucessão de aqui, ó, reforçadores, ó, as cavernas aqui para dar o formato aerodinâmico, né? Hoje em dia é a tipo de estrutura mais moderna que tem aí no mercado e mais utilizada pelos fabricantes de aeronaves. Tá? A gente não vê algo que foge muito disso. Claro que existem segredos de fabricação, isso não é exatamente perfeito da maneira que eu estou falando aqui, mas enfim, para a banca da ANAC, o que é importante saber, estrutura tubular, estrutura monocoque, revestimento em caverna e semi-monocoque, revestimento, caverna, longarina, reforçador. Tá? Isso é muito importante lembrar. Agora a gente vai falar da empenagem. Tá? A empenagem é um dos componentes da aeronave que acho que é o mais utilizado durante o voo. Tá? A empenagem também ela é chamada de cauda, no jargão aeronáutico. Tá? E a gente vê aí que a empenagem ela é contida por partes fixas e partes móveis. Tá? Partes fixas da empenagem da aeronave. O estabilizador horizontal fica aqui. E o estabilizador vertical, que fica aqui. Além dessas partes fixas, você tem as partes móveis, que são o leme de direção e os profundores, além dos compensadores. A superfície horizontal, tá? Superfície horizontal da empenagem. Vamos falar desta parte aqui, ó, que eu estou circulando. Ela é formada pelo estabilizador horizontal e os profundores. Ela se opõe à tendência de levantar ou abaixar a cauda. Para tirar essa tendência de levantar ou abaixar a cauda quando eu preciso, por exemplo, você está puxando o manche, a gente vai ver o que é isso na próxima aula, e aí você está sentindo que se eu soltar o manche, o avião vai querer mergulhar de volta, você tem um compensador para tirar essa tendência. Ela pode ser formada apenas por um estabilizador horizontal fixo ou ter uma parte só com profundor móvel, tá? Embora a gente está vendo aqui essa estrutura que tem a parte fixa e parte móvel, existem aeronaves que tenha um estabilizador horizontal só, existe aeronave só com profundor. E essa estrutura daí do estabilizador horizontal com profundor, ele que vai controlar o movimento de arfagem da aeronave, de cabrar e picar, tá? A gente vai ver o que é isso na próxima aula também. Além da superfície horizontal, a gente tem também a superfície vertical, tá? A superfície vertical é formada aqui pelo estabilizador vertical e o leme de direção, e ela controla o movimento de guinada da aeronave. Isso a gente vai ver mais para frente o que é esse movimento de guinada da aeronave. Continuando aqui sobre estruturas ainda, a gente vai ver a superfície de controle, tá? Tanto a superfície das partes fixas da empenagem lá, né, e da asa, da empenagem em si, tanto horizontal quanto vertical, muito parecida com a da asa. Tá? Assim como o profundor no leme. Você tem uma nervurinha, com uma longarina, com algumas coisas. E as superfícies de controle, elas são divididas em dois grupos. Tá? Você tem as superfícies de controle primárias e as secundárias. As superfícies de controle primárias, a aileron, que fica na ponta das asas, profundores, que controla o movimento de cabrar e picar, e o leme, que controla o movimento de guinada. Os ailerons controlam o movimento de rolamento, a gente vai ver isso na próxima aula. Tá? Todas essas superfícies de controle, elas são instaladas nas superfícies principais por meio de dobradiças.
Tá? Tanto na asa quanto na empenagem você tem uma dobradiça aqui, aqui, ó, aqui, que vai fixar ela para ela poder ter esse movimento. Normalmente sempre situada nos bordos de fuga, tá? Tanto da asa quanto da empenagem. Bordo de ataque da asa, bordo de fuga. Bordo de ataque da empenagem aqui, superfície vertical, tá? Bordo de fuga da superfície vertical. Bordo de ataque da superfície horizontal, bordo de fuga da superfície vertical. E além da superfície de controle primária, você tem as secundárias. Falou superfície de controle secundária, são os compensadores. Tá? Os compensadores eles podem estar no leme, nos profundores e nos ailerons. Eles podem ser fixos ou ser móveis. Quando eles são fixos, eles são ajustados no solo. E quando eles são móveis, eles são ajustados durante o voo. Tá? A gente vê aqui ó, o compensador fixo de leme. Tá? Esse daqui precisa ser ajustado no solo pelo mecânico. Esse daqui é um compensador móvel de profundura. Se a gente for ver aqui certinho, ó, temos aqui a superfície vertical fixa, tá? Da empenagem, o leme de direção, que é da superfície vertical, a superfície horizontal fixa, o profundor, e aqui é o compensador do profundor. A gente vê ele movimentando aqui porque lá dentro do cockpit o piloto está dando comandos para movimentar este compensador. Diferente deste, que como eu já falei, é fixo e precisa ser ajustado no solo. Agora a gente vai falar de dispositivos hipersustentadores, tá? Os dispositivos hipersustentadores, eles foram criados para você dar mais sustentação às aeronaves com menos velocidades. Quando eles são utilizados? Procedimentos de decolagem, aproximação e pouso. Não foram criados para ser utilizados em voos de cruzeiro. Tá? E os dispositivos hipersustentadores são os slats e o flap. Os slats, eles ficam aqui ó, no bordo de ataque da asa. E os flaps, eles ficam aqui no bordo de fuga da asa. Embora eles tenham a finalidade de aumentar a sustentação, eles também aumentam o arrasto. Tá? Tem algumas particularidades aí de cada um, em função da condição de voo, tudo que não vou citar muito aqui, mas o que é importante você saber. Falou de dispositivo hipersustentador, são os slats e os flaps. Tá? Slat no bordo de fuga, flap no bordo de ataque. Como eu já falei, eles não são preparados para ser usados no voo de cruzeiro. Tá? E como que o slat funciona? O slat, quando ele é defletido, ele abre uma fenda bem aqui no bordo de ataque. Então, além do ar estar percorrendo aqui, ele começa a percorrer por aqui e garante que este perfil vai ter mais sustentação. E os flaps é praticamente a mesma coisa, tá? Ele abre duas fendas aqui, ó, além de aumentar esta área da asa, tá? Isso dá um incremento de sustentação. Esse gráfico aqui é uma particularidade que eu coloquei, tá? Isso não cai na ANAC, é só uma informação a mais que eu sempre gosto de colocar, porque na engenharia isso aqui pra gente, a gente olha direto, né? O que é uma curva CL alfa, né? A gente vê que, por exemplo, sem flap, tá? Sem flap, a gente tem aqui esta curva CL alfa. CL é o coeficiente de sustentação em função do ângulo de ataque do avião. Quando você põe o flap, a gente vê que a quantidade de sustentação para dado ângulo de ataque, ó, ele aumenta um pouquinho. Que nem para o ângulo de ataque de 6 graus sem flap, ó, eu tinha este ponto de sustentação, né, que em torno de 0,7 aqui. Para este ângulo de ataque de 6 graus com flap, ó, eu já tenho um CL próximo de 1. Tá? Porém, ele tem algumas complicações. A gente vê, por exemplo, aqui ó, que o ângulo de stall fica menor quando você põe flap. Tá? Tem uma sucessão de complicações que não cabe ao caso agora, porque o objetivo é saber mais como é que funciona o flap, o slat e o que é. Tá? E aqui ó, a gente tem uma combinação de, por exemplo, a curva CL alfa quando você põe slat. Né? Então, em vez dela fazer este ponto, ela vai fazer isso daqui. Ó. A gente vê que possibilita aumentar um pouco o ângulo de ataque,
né? E aumenta a sustentação também. E esta curva aqui, ó, é quando você tem o flap e o slat. Tá? Enfim, não sei se deu para entender 100%, tá? Isso daqui é um conteúdo mais focado para engenharia e projeto, não é muito focado para o piloto privado, mas fica como uma informação adicional aí para vocês, tá? Dessa aula de estruturas aeronáuticas aí, o ponto que fala sobre os slats e os flaps. Agora a gente vai falar dos freios aerodinâmicos, tá? Freios aerodinâmicos, eles são feitos para reduzir a velocidade da aeronave ou permitir que não haja um aumento excessivo. Durante o pouso, a gente, assim que o avião toca no solo, a gente vê que ele deflete uma sucessão de superfície, né, na asa. Essas superfícies que ele deflete são os spoilers, tá? Ele pega o ar que estava percorrendo perfeitamente pela asa e não permite que ele percorra totalmente o perfil da asa. Com isso, ele quebra a força de sustentação da aeronave. Ele é o principal freio aerodinâmico do avião. Ele também é chamado de speed brake, tá? É o brake de velocidade. Ele pode ser utilizado como um auxiliar do aileron. O aileron ele fica aqui, ó, mais próximo à ponta da asa, tá? As pontas, né, das duas asas, tem um aileron em cada asa. E no pouso ele é defletido totalmente. Com isso ele aumenta a aderência entre os pneus e o solo, né? E faz com que a aeronave pare com menos pista percorrida e utilizando menos freio. Tá? Se a pastilha de freio de uma aeronave, principalmente uma aeronave comercial desse padrão, é extremamente caro. Então, se você consegue ter um recurso aerodinâmico para poupar o material de freio, ao longo da vida útil do avião vai utilizar menos trocas de freios e vai economizar em termos de manutenção, que é bem caro a manutenção aeronáutica. Aqui tem um vídeo, tá, que eu coloquei o link. Se alguém quiser dar uma olhadinha depois também, eu vou colocar no descritivo do site da videoaula aí, né, do nosso canal. E aí vocês vão conseguir verificar certinho aí o defletimento de todos esses spoilers aí no momento do pouso. Último item da nossa aula agora, pessoal. Vamos falar de superfícies secundárias, tá? O que são as superfícies secundárias? Demais superfícies da aeronave. Porta de cabine, carenagem de motor, janelas de inspeção rápida, tampas de inspeção, tubos de pitot, tá? Essas janelas de inspeção rápida aí normalmente são inspeções que você abre para dar uma olhada em alguma coisa do motor. Por exemplo, eu lembro que na aeronave que eu voava tinha uma janelinha de inspeção que a gente abria para conseguir tirar a haste para ver o nível de óleo, né? E essas tampas de inspeção aí fixadas por parafuso, normalmente elas são destinadas à manutenção, tá? Verificação de cabo de aço, os cabos de aço que interligam os comandos de voo, superfícies de controle, inspeção de trincas, tem todo um regulamento para fazer manutenção em aeronaves, mas nada muito elaborado não, tá? Quanto às superfícies secundárias, é bem simples mesmo o conceito, basicamente o restante da estrutura. Bom, vamos ficando por aqui nessa aula, tá? A última aula a gente viu as aeronaves, essa aula foi de estruturas e a próxima aula vai ser de controles e comandos de voo, tá? Peço para vocês aí seguirem aviadores e aeronautas nas redes sociais, tá? @aviadores aeronautas no Instagram, @aviadores aeronautas no Facebook, e vai servir até um canal de comunicação aí para a gente saber o que vocês esperam, ter um feedback, alguma sugestão, e aí fica até mais fácil para mim preparar algum material, tá bom? A gente fica por aqui então, um grande abraço, até a próxima aula.